Opa! E aí galera, vocês estão bem? Que bom! Vamos para o recap 3 do Moa. Eu reencarnei como um herdeiro enlouquecido. Se estiver acompanhando e gostando dessa série, já deixa o like para continuar a todo vapor. Como vimos antes, tem alguma coisa muito estranha rolando na vila. O capítulo 10 começa com o Prota fazendo uma analogia das origens do culto do capiroto, que começou para servir um deus benevolente, mas as chamas que deveriam prover luz começou a queimar tudo, então o deus virou um demônio. O Prota e seu amigo andam pelas ruas da vila. O estranho é que mesmo com várias casas, eles viam muito poucas pessoas. E mesmo com o tempo quente, as pessoas ainda usavam roupas de inverno. Vendo isso, o Prota para uma mulher que passava. Ele pergunta para ela se ela não estava com calor, mas ela começa a desviar o olhar. Então, ele tira uma parte da roupa dela, fazendo seu amigo ficar louco, pensando que era outro tipo de feitiço estranho dele. O Prota vê a perna da mulher toda marcada, e do nada começa a cair folhas do jardim que vimos antes. Nosso Prota muito inteligente descobre alguma coisa, mas a gente não descobriu nada porque não mostra, então ele diz para os seus amigos para voltarem. Com aquele corte mais rápido que a Tramontes, vemos o chefe da vila pulando no lago da vila, que era a passagem para a casa de apostas que ele disse anteriormente com o cara de capuz. Ele encontra com seus subordinados e vemos que a falta de pessoas da vila, que o Prota comentou, se deve ao fato de a maioria deles estarem jogando aqui. Enquanto ele passava, uma briga começa entre dois jogadores de cartas. O velhote, que parecia ser um bosta, já logo mete a peixeirada na mão do maluco e manda eles ficarem quietos, senão ele mataria os dois. Carvalho, mano, achei que ele era só um puxa-saco do baralho, mas ele é foda. Ele manda chamar todos de volta para o trabalho, pois a próxima carga vai ter que ser o dobro, como vimos o cara de capuz no último vídeo pedindo. O capanga dele diz que seria arriscado com o jovem mestre na vila. Mas o chefe, que ainda pensa que nosso garotão é o inútil antigo jovem mestre, disse que ele só estava na vila porque queria dar um fight com as cremosas e se jogar nas dorgas. Lembrando, guys, não usem dorgas, o Proerd adverte. Ele também manda buscar o Yutashiki e sua filha, que será presente para o jovem mestre. Na casa de Yutashiki, sua filha estava tratando dele. E tipo, falar que belezinha, hein? Será que teremos um harém nessa obra? Yutashiki tá de mal a pior. Depois de toda essa merda que aconteceu com ele, começaram a dar um suposto remédio para ele, mas que na verdade só deixa a condição dele pior. Sua filha já percebeu isso e quer aproveitar o alvoroço com a chegada do jovem mestre a esse lugar para fugir com seu pai. Quando seu velho ouve a palavra jovem mestre, começa a ficar irritado, mas no final apenas solta uma risada forçada. Será que a morte da sua esposa foi culpa do jovem mestre? Fica essa pergunta no ar aí. Enquanto ela se pega pensando na condição de seu pai, que só vai continuar piorando se continuar ali, o capanga chega na porta e manda ela e seu pai o seguir, e diz que ela tem 1 hora para ficar limpa e bem arrumada. Já na casa de aposta, após o susto inicial da garota, eles a separam do seu pai, dizendo que o chefe quer ver apenas ela e que eles cuidarão de seu pai com os remédios. O pai dela agarra sua mão para não deixar ela ir, mas quando eles mostram a suposta farinha branquinha para ele, se é que vocês me entendem, ele deixa ela ir. Viciados e seus vícios, fazer o quê? Dentro da sala, o chefe da vila abre todo o jogo pra ela. Ele conta sobre todos os seus planos e como ele não tá dando remédio nem nada e que ela já deve ter percebido que seu pai só tá piorando. Quando ele encosta no rosto da garota, ela fica assustada. E ele se pergunta se as mãos dele eram sujas demais para ela. E completa dizendo que logo logo o corpo dela também ficará bem sujo. Ele diz que ela só se manteve viva e bem até hoje por cuidados dele e que essa era a hora dela o recompensar por isso. Ela manda ele ficar longe, mas o velho disse que ela já deve saber a situação do seu pai. E como ele não dava a mínima pros dois, se ela fosse obediente pelo menos dessa vez, ela e seu pai poderiam deixar a vila. Mas para isso, ela teria que esquentar a cama do jovem mestre essa noite. Ao ouvir isso, a garota fica em choque, literalmente, olha os raizinhos aí de novo. Ela lembra dos rumores do jovem mestre ser cruel, que machucava as mulheres por seu bel prazer, o famoso fantasma excitado. Mesmo relutante, a jovem aceita, depois da ameaça de ser vendida a um bordel e seu pai esquartejado. À noite, quando o Prota pensava na vila e onde poderia estar o lugar que o chefe estava produzindo as drogas, a jovem chega ao quarto dele. O Prota assume o papel de cara mal de novo e começa a jogar com ela. Mesmo vendo que ela estava sendo obrigada a fazer isso, no final ele simplesmente usa um ponto de pressão para forçar um desmaio. Quando a jovem acorda, pensando que o Prota a usou, ela diz a ele que precisava da sua ajuda e que estava disposta a usar seu corpo como pagamento se ele ajudasse ela e seu pai. O Prota disse que não estava interessado, fazendo o papel de cara mal. Porém, diz que ele queria ouvir a história e pergunta o nome do pai dela.
O Tarshik, o nome do pai da garota e o alvo do Prota nessa missão na vila. O Prota vai conseguir matar 2 coelhos com um ataque só. Após ouvir a história deprimente da garota e seu pai, e também descobrir o plano do chefe da vila, ele vai ao quarto do seu colega e o mostra a droga que também veio com a garota para seu quarto. O cara todo inconveniente diz que o Prota antigamente se entupia com isso, e que uma vez, depois de ficar chapadão no Palácio dos Venenos, ele tacou fogo em todo o lugar, que era o único lugar do culto que tinha permissão de produzir isso, e ainda apanhou do chefe do lugar. O Prota pede educadamente a seu amigo para usar a droga para ver os efeitos. Ele cai no chão todo tonto e o Prota o ajuda a eliminar o efeito da droga e o deixa dormindo. Nosso Prota pega a máscara que ganhou do velho da biblioteca e diz que o chefe da vila passou de todos os limites, enquanto faz uma cara totalmente insana. Orifícios não serão perdoados. No esconderijo, onde as drogas são produzidas, 2 capangas estavam espancando o Tarshik, que estava implorando por sua filha. Os 2 basicamente deixam ele no portão da morte. O fato do velho ter um olhar desafiador como se fosse um tigre irritava muito esses figurantes. Descobrimos que o chefe da vila sequestra os pais dos jovens e depois os forçam a produzir drogas, dizendo que estavam cuidando dos velhos enquanto eles viciavam os velhos nas próprias drogas que seus filhos produziam. Um plano elaborado que deixa o nosso Prota muito enfurecido quando chega ao local. Vou puxar um ponto aqui, o Prota só vai desmaiar esses FDP, mano. Deveria matar essas raças ruins, mano. Após se livrar dos 2 figuras, ele encontrou o Tarshik basicamente morto. O velho disse que precisa da ajuda do Prota, só que em vez de pedir salvação ou vingança em seu nome, ele simplesmente pede pelo bem de sua filha, comovendo ainda mais o Prota. Vendo que tem que agir rápido, já que os pontos de pressão do velho foram selados, ele começa a fazer uma infusão de energia no velho e fica totalmente assustado. O velho era um poço sem fundo e literalmente precisou dos 240 anos de energia que o Prota conseguiu após completar seu treinamento na caverna. Só pra lembrar, essas são as reservas de energia dele, ele não vai ficar sem cultivo depois de fazer isso. O velho agradece imensamente depois que recuperou o juízo e conta a sua história. Ele nasceu em uma família pobre e subiu até os ranks mais altos, vivendo felizmente com sua esposa. Ele alcançou o pico de sua força na época e para subir para o estágio evolucionário, precisava de um treino em reclusão. Deixando sua esposa e filha sob os cuidados de alguém próximo, ele saiu, mas em um curto período que ficou ausente, ele descobriu que elas foram sequestradas. E deixou seu treino para procurar as 2, e quando encontrou, sua esposa já tinha ido de comes e bebes. Ele não culpou ninguém além de si mesmo, a ganância de se fortalecer o cegou na época. Ele pensou em morrer várias vezes na época, mas sua filha era a pequena chama em meio a uma tempestade que o mantinha vivo ainda. Então, ele selou suas artes marciais e se viciou em drogas para esquecer a dor de perder sua esposa. O Prota pergunta se ele preferiria morrer em vez de ser salvo por ele, mas ele diz que ele não estava em seu juízo perfeito devido às drogas e nunca esqueceria a bondade do jovem em sua frente. Ele pergunta se o jovem era da Palacete Myung, deixando o Prota confuso se a máscara era realmente um tesouro ou era só uma cópia barata entregada a ele pelo velhote da biblioteca, e se pega pensando se ele mentiu para ele. Mas o Tarshik descobriu pela energia que o Prota tinha, já que apenas a energia da arte divina do demônio celestial era compatível com a dele. E apenas as pessoas do Palacete Myung podiam aprendê-las. Mas ele ainda não descobriu que ele era o jovem mestre, fica esse ponto. Ele jura lealdade ao jovem à sua frente, dizendo que por ele faria qualquer coisa, mas em troca ele pede por sua filha. Nosso Prota diz para ele não se preocupar, pois ela estava bem e nenhum mal caiu sobre ela. E o velho fica feliz dizendo que já que ela está ao lado de um homem como ele, isso era tudo que ele podia pedir. O Prota diz para ele que no dia seguinte o jovem mestre e o chefe da vila irão aparecer ali, e que ele podia fazer o que quiser com os 2, mas para pelo menos não matar o jovem mestre. No outro dia de manhã, o chefe da vila vem chamar o Prota assim como ele calculou. O velho pergunta o que ele achou do presente que enviou noite passada, e o Prota mente dizendo que gostou muito. Então o velho continua perguntando se o outro presente também estava de seu agrado, no caso eram as drogas. O Prota então elogia muito a qualidade, dizendo que era melhor que a do Palácio do Veneno e tal, fazendo o velhote contar tudo o que ele sabia sem muito esforço. Que velho burro, mano. O chefe diz então que seu produto é tão bom que foi até apelidado de Dorca do Tinhoso. O Prota então começa a jogar com o velho, dizendo que era um desperdício um talento como o dele apodrecer nessa vila. E o velho lembra das regras do culto que dificulta as vendas. Mas o Prota diz que pode resolver isso facinho achando pessoas para eles venderem.
O chefe da vila ainda tem a cara de pau de falar que, como líder, queria vender mais para melhorar a vida dos moradores da vila, que tudo que ele faz é pensando no bem-estar dos moradores. Isso deixa o Prota muito irritado, mano. O maluco FDP basicamente usa geral como lixo e ainda tem a ousadia de falar isso. Dizendo que tem uma ideia, o Prota pede para ver o local onde eles fabricam essa iguaria do Tinhoso. E o velho mais burro que uma porta aceita depois que o Prota diz que ele é muito talentoso e devia ir com ele para o Palacete Miung quando o Prota iria embora. O chefe da vila leva o Prota e eles passam pela passagem do lago. A criatividade do velho deixa o protagonista abismado. O culto nunca iria descobrir esse lugar se esse panaca não fosse tão ganancioso e burro. Enquanto caminham depois de entrar, o Prota sempre elogia o velho que fica se sentindo o maioral. Até disse que consegue fazer qualquer coisa que lhe for pedido. Já subiu pra cabeça do velho, mano, tá se achando muito. O Prota estava caminhando atrás dele enquanto observava os seus arredores e a casa de jogos. Então, ele pergunta sobre Yu Taishiki, o pai da garota que o velho enviou ontem. Mas o chefe apenas muda de assunto, deixando o protagonista confuso sobre o motivo que o chefe estaria escondendo o velho dele, já que ele contou tudo de bom agrado, parecendo confiar muito no jovem mestre. Pensando que enganou o jovem mestre depois de mudar assunto, o chefe da vila pensa que vai dar uma lição na garota por ter falado demais. Que velho burro, mano, a ganância já subiu muito a cabeça dele. Eles chegam à área de produção e o Prota fica impressionado com a artimanha desse velho. Ele usa os filhos dos velhos para produzir as drogas e vicia o pai deles com ela, e depois fica usando elas para aliviar o efeito das crises de abstinência, fazendo seus filhos pensarem que era um remédio e continuar trabalhando, um ciclo sem fim. Vendo isso, o Prota começa a ficar muito irritado, mano. Esse velho brinca com as vidas das pessoas e ainda debocha disso. Ele não tem mais salvação, ele já é quase um demônio. O Prota quase se entrega de tão irritado que está. Mas então ele consegue enganar o velho dizendo que estava emocionado com a inteligência dele. Nessa hora um grande barulho vindo da prisão chama a atenção de todos. O Prota começa a rir porque já sabe o que vai acontecer com os figurantes. Mas eles no chão ficam totalmente abismados quando percebem que o Taishiki, que não só havia sobrevivido, como também escapou da prisão, estava muito bolado. Os caras no chão ficam todo cagado, mas ficam tentando parecer durão. Os figurantes partem pra cima do velho bombado simplesmente para serem destruídos literalmente, mano. O velho tá possuído, ele diz que não vai deixar ninguém escapar e começa a mandar figurantes de comes e bebes. Um golpe é menos um figurante por artista desenhar, e assim vai. O chefe da vila pergunta se ele ficou louco e tomou bomba. E o velho começa a fazer um discurso dizendo que viveu por 10 anos deprimentes, mas agora vai ser um bom pai para sua filha. E o chefe da vila diz que já era tarde demais, pois sua filha tinha sido dada ao jovem mestre. E o Taishiki lembra que seu salvador pediu para poupar o jovem mestre e manda ele sair se não quiser morrer. E é óbvio, o nosso Prota mete o pé e vaza, deixando os figurantes à mercê do velho bombado. E o Taishiki é insano, guys, cê é louco, ele mata sem dó só pra ver o tombo. Arranca braço, arranca pescoço, perna, o que vier e tá destruindo. Enquanto o velho bombado tá massacrando geral, o Prota coloca sua máscara e comenta que a arte celestial do demônio não tem muitos aspectos. É simplesmente sobre controlar e usar sua energia interna, mas tem algumas técnicas que podem ser usadas com ela. Então, ele usa uma técnica de movimentação que coloca fogo onde ele passa e destrói toda a plantação da flor que eles usam para fabricação. Os moradores ficam assistindo a cena em desespero. O Prota não os culpa. Eles fabricavam tudo isso pensando que estavam apenas salvando seus parentes. Eles não poderiam virar as costas para seus entes queridos. Em contemplação de quem era pior, o culto demoníaco que se prendeu e usava as pessoas, ou as seitas ortodoxas que usavam justiça como desculpa para fazer o que quiser. Eles chegam à conclusão enquanto voam sobre as chamas que se não pode sair disso, pelo menos ele pode mudar tudo para melhor. Os moradores o vendo voando começam a adorá-lo como deus do culto solar, lembrando que Miung significa solar. Todos caem de joelhos, o chamando de Sol Negro, enquanto o Prota pensa que precisava melhorar as coisas porque ainda existem pessoas que precisam dele e o querem ali. Carvalho, meus consagrados, muito foda esse final do capítulo 14. Mereceu um like, falas tu. Cê tá doido, mano. Que manhwa foda, família. Mas é isso, família, chegamos ao final do vídeo de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou esse resumo dos capítulos 9 ao 14 do manhwa. Eu reencarnei como um herdeiro enlouquecido. Espero que tenham gostado, principalmente desse final, mano. Que isso, muito insano. Mas agora eu preciso pedir uma ajudinha de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe um like aqui embaixo. Isso nos ajuda muito a saber que tipo de conteúdo vocês querem continuar vendo no futuro.
E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade. E não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo, hein, com suas opiniões, sugestões e críticas construtivas. Adoramos ler o feedback de vocês e estaremos sempre trabalhando para melhorar. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo do resumo dos capítulos 9 ao 14 de Eu Reencarnei como Herdeiro Enlouquecido. Espero vê-lo em breve. Fiquem bem. Falou, falou e falou!